aqui, outro melhor. Está aqui? Não. Trazer para cá. Glórias a Deus. Nós louvamos a Deus por mais um domingo na presença de Deus, após termos passado uma semana abençoada, não é? Na presença do Deus Todo-Poderoso. E agora o Senhor, aprove ao Senhor nós estarmos aqui na sua presença, adorando, bendizendo e exaltando o nome precioso de Jesus. Nós estamos numa campanha dominical com o tema Deus de Milagres, e nós temos tratado sobre vários assuntos e vários milagres que o Senhor operara. Existem pelo menos 35 milagres no ministério de Jesus, mas a Bíblia toda é uma Bíblia de milagres, não é? Milagre começou a partir já da criação. A criação é um verdadeiro milagre. O sustento de tudo quanto Deus criou é realmente um milagre. Essa lei natural que existe aqui na terra é realmente também o próprio milagre da parte de Deus, porque milagre é um ato sobrenatural que somente Deus pode fazer, tá bem? Então, São João, evangelista São João, vamos estar lendo a palavra de Deus, que escrevera o evangelista São João no capítulo 2, falando do ministério de Jesus. Glórias a Deus. Capítulo 2, versículo 7 e versículo 8. Disse-lhes Jesus: enchei de água estas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai-o ao mestre-sala. E levaram. Podeis assentar, por gentileza, em nome do Senhor Jesus. Nós nos deparamos com uma história verídica, uma história real, quando o Senhor Jesus, quando estava com os seus irmãos em casa, Cafarnaum, e ele com a sua mãe, ele estava iniciando o seu ministério com 30 anos de idade aproximadamente, entre 29 e 30 anos de idade. Ele não tinha nenhuma intenção de iniciar o seu ministério exatamente naqueles dias, mas eles receberam um convite, como a gente recebe convites, não é? Em casa, quando uma pessoa vai se casar, de repente a gente recebe por meio de mídias sociais ou pessoalmente, e então uma pessoa chega e diz: olha, eu vim aqui te trazer um convite para você participar do meu casamento. Meu casamento vai ser tal dia e eu quero muito ver você e a sua família participando com a gente do nosso casamento. Então, os amigos da família de Jesus, da família de Maria e de José, se casaram, não é? E eles foram lá, entregaram o convite para essa família. E então a mãe de Jesus disse: sim, nós iremos. E então disse para Jesus disse: sim, vamos. E aí os seus irmãos carnais também que estavam em casa também foram, e eles foram para uma festividade que durava aproximadamente 7 dias. Toda a festividade de casamento dos judeus, a festividade durava pelo menos no mínimo 7 dias. Não era uma festividade de uma noite ou de um período. Eles iam para o lugar do casamento, ou na casa dos pais dos noivos, onde era feito a festividade, e eles já iam para ficar lá uma semana, comendo, bebendo, festando,
se alegrando com os noivos. E assim aconteceu. Jesus foi para esta festa, para esse casamento. Chegou lá, os noivos tinham se preparado, porque é assim que acontece, não é? Eles prepararam a festança, prepararam o vinho, para não faltar vinho, né? Todos os comes e bebes, para eles estarem se alegrando. E eles estavam lá, Jesus contente, porque estava junto naquele casamento, e bebendo vinho, e comendo, e dançando, e se alegrando com a sua mãe, com os seus irmãos, e quem sabe já com alguns dos seus discípulos, que seriam futuros discípulos, quem sabe já estava com Jesus e já foram para aquele momento de casamento. Chegando lá, ele ficou festando e de repente, no terceiro dia, a Bíblia não relata qual foi o tempo em que tiveram problemas, mas a Bíblia está dizendo que o problema chegou naquele casamento, um problema sério, um problema que traria para os noivos uma decepção muito forte, um problema que estaria marcando a vida daquele casal para todo sempre, um problema que iria marcar a família de cada um dos noivos para todo sempre, todo momento que eles estivessem vivendo na face da terra. Eles lembrariam-se dessa vergonha que eles passariam ali. Então chegaram algumas mulheres e disseram para Maria: "Você acredita, Maria? Acabou o vinho, os noivos não estão nem sabendo, e nós não sabemos como é que nós vamos avisar os noivos. Vai ser a maior decepção para os noivos, porque eles programaram bonitinho a festa, eles programaram a quantidade de vinho normal para não acabar o vinho de jeito nenhum, e agora temos tantos dias pela frente ainda, e o vinho acabou." E aí a Maria, ouvindo aquela situação calamitosa, ouvindo aquela situação da boca das mulheres que estavam apavoradas em ver aquela situação, em ouvir sobre aquela situação, então ela não vê outra situação a não ser chegar em Jesus, chegar no seu filho mais velho. Primeiro, ela comenta com Jesus, porque Jesus seria, humanamente falando, alguém que poderia ajudar a resolver o problema. Por quê? Porque ele era o filho mais velho de Maria, ele era o irmão mais velho dos seus irmãos, então tinha sobre a vida dele uma responsabilidade. Toda a responsabilidade financeira da casa estava nas mãos, nos ombros de Jesus. Porque quem trabalhava lá era Jesus, quem era o carpinteiro da família para levantar condições financeiras para a sobrevivência era Jesus. E então, quem sabe Maria pensou consigo: de repente Jesus tem algum caixa, algum valor guardado, e ele poderá ir com seus irmãos, comprar o vinho na surdina e trazer para a festa, e os noivos não vão ficar nem sabendo. Entretanto, Jesus não tinha o dinheiro que Maria achou que tivesse, e ele ouviu da Maria, a Maria dizendo: "Acabou o vinho, o que vamos fazer?" E aí o Jesus deu duas respostas para ela: "Que tenho eu contigo, mulher?" Já primeiro passo. "Que tenho eu contigo" quer dizer, eu não sou o noivo, não sou o pai do noivo, não sou da família do noivo.
não estou na administração do casamento, não tenho nenhuma responsabilidade com esse casamento, vim aqui para comer e beber de graça, porque fui convidado. Eu não tenho obrigação de colocar a minha mão no bolso para comprar vinho. Os noivos é que são responsáveis, os pais dos noivos é que são responsáveis. Primeiro passo é ele isentando-se da responsabilidade como ser humano. Segundo, ele viu que Maria estava apelando para o início do ministério de Jesus. Maria sabia que Jesus, uma hora ou outra, deveria iniciar o seu ministério, deveria começar a realizar algum milagre, algum ato sobrenatural, para mostrar para a humanidade para qual a razão pelo qual ele vivia, que ele estava aqui na terra. E ela então disse: acabou o vinho, ó meu filho, o que vamos fazer? E ele então disse: me tenho eu contigo, mulher, não é chegada a minha hora. Quando ele fala não é chegada a minha hora, então ele já não falou como ser humano normal, ser humano biológico, filho de Maria, aquele que cresceu como carpinteiro, que tinha sua mão toda calejada de trabalhar na carpintaria, porque agora estava a mãe de Jesus inquirindo ele para que ele pudesse iniciar o ministério, e ele dizia: não é chegada a minha hora. E ele falou que não era chegada a hora dele na condição de ser humano, ele não falou na condição de Deus, ele falou na condição de ser humano. Mas o Espírito de Deus, que estava ali naquela festividade, que tinha marcado aquela festividade, exatamente para ser o marco inicial do ministério de Jesus, mesmo ele não sabendo, o Espírito Santo impeliu a Maria a ir até os serventes da casa. Ele está vendo aquele jovem ali? Sim, estamos vendo. Ele é o meu filho. Vai lá, que ele vai dar ordens para vocês. Façam tudo quanto ele vos disser. Nem Jesus sabia que a Maria tinha impelido aqueles jovens para ir ao seu encontro, porque ele já tinha dito: não é chegada a minha hora. Ele já tinha determinado que por vontade própria humana ele não iniciaria o seu ministério. Entretanto, Jesus foi conduzido, e o Espírito Santo preparou aquele arsenal, preparou aquele ambiente para que Jesus começasse o seu ministério. Então Jesus foi visitado dentro daquela casa pelos serventes, e os serventes disseram: olha, nós estamos à sua inteira disposição, nós fomos enviados aqui para que o Senhor possa nos indicar o que é que nós vamos fazer para resolver o problema da falta de vinho. Naquele momento, o Espírito Santo impeliu a Jesus para começar então o seu ministério. O Espírito Santo revelou para Jesus o que deveria fazer. Ele então observou que na casa, toda a casa de judeu, tem talhas de purificação. É um local, um aprofundamento da rocha. Toda a casa de hebreu existe um lugar rochoso, até porque Israel é praticamente feito todo de rocha.
rocha. E então eles cavam, abrem um buraco na rocha, e esse buraco na rocha é para caber em torno de 80 litros de água, e eles deixam então aquelas águas na talha, para que as pessoas, ao chegarem na casa, passem por aquelas talhas e lavem as suas mãos e lavem os seus pés. Isso é chamado de purificação dos judeus. As talhas, elas estavam vazias. As talhas já não tinham mais água, porque todos que tinham passado por aquele lugar tinham pego água para lavar suas mãos e os seus pés. Costume dos judeus para entrar na casa já purificados. Jesus então, observando, diz assim: como é que estão aquelas talhas ali fora? E eles disseram: estão vazias. Talhas vazias. Se não for para haver milagres, não tem nenhuma serventia, porque talha, ela só tem serventia para o judeu se ela estiver cheia, se ela estiver com bastante água, porque as águas das talhas, elas servem para purificar. Se não houver água na talha, então não haverá necessidade de serventia nenhuma haver a talha ali. O que nós aprendemos na palavra de Deus sobre a representação da talha, quando Jesus observa que as talhas estão ali, ele então observa que a talha é feita de rocha, e rocha é firme, a rocha é dura. E então ele observou que o coração dos judeus, o coração dos que estavam naquela casa, eram iguais àquelas talhas, eram realmente corações duros, eram corações de duras cerviz, eram corações não purificados, eram corações que eles até existiam, entretanto não tinha água, entretanto não tinha purificação. Então Jesus, observando que as talhas estavam vazias, ele ordena aqueles serventes, dizendo: vão, peguem água e encham as talhas. Tudo para haver milagres tem que haver cooperação. Quando a gente pede a Deus um milagre, a gente vai dormir, o milagre não vai acontecer. A gente pede um milagre e a gente cruza os braços, então o milagre não vai acontecer, porque Deus não é mágico, Deus trabalha numa situação. A minha Bíblia diz que Deus faz o impossível, mas o possível pertence ao ser humano. Se você está esperando por um milagre, eu te convido a começar a fazer a sua parte. Quando Jesus esteve diante do túmulo do seu amigo Lázaro, ele viu que a rocha estava tapada, ele viu que existia ali uma rocha, uma pedra que tapava a porta daquele túmulo. Ele gostaria de fazer milagres, ele queria fazer o milagre, ele definiu que iria fazer o milagre, mas o que é que ele diz? Ele viu que as pessoas estavam só esperando nele, ele viu que as pessoas estavam com os olhos fitos nele, ele viu que as pessoas estavam querendo que ele mesmo tirasse a pedra. Ele então, observando aquela situação, disse para Marta: Marta, ordene que tirem a pedra. A pedra era algo que as pessoas poderiam fazer. Tirar a pedra não era algo para Jesus fazer. A multidão poderia se juntar e rolar a pedra, porque é algo que eles poderiam, com companheirismo com o outro, poderiam fazer e ver aquilo que era
está realizando. Quando eles fizeram isso, então veio o milagre. E o milagre foi a vocalização do Deus Todo-Poderoso, Cristo, esse que veio para ser o Verbo. E ele então disse: Lázaro, sai para fora. E então eles ficaram com os olhos fitos naquele túmulo. De repente sai daquele túmulo um jovem, todo enfaixado, todo enrolado, ouvindo o quê? Ouvindo uma voz milagrosa, a voz de Jesus Cristo. Obedeceu uma voz que tem poder no céu, que tem poder na terra, e também tem poder no Seol, tem poder lá no seio de Abraão. E lá estava Lázaro no seio de Abraão, e lá ele ouviu a voz de Jesus: Lázaro, sai para fora. Primeira coisa, Lázaro saiu para fora do Seol. Lázaro teve que subir para a terra. Lázaro teve que rumar para aquele lugar, para o túmulo, porque Jesus Cristo deu a voz de comando. E quando ele dá uma voz de comando, há um milagre e acontece. Os céus se movem, os anjos trabalham, os demônios saem gritando em altas vozes, as portas se abrem, tão somente porque Jesus Cristo vocalizou uma palavra de poder. E uma palavra de poder de Jesus traz o seu milagre. Entretanto, você precisa fazer a sua parte. Lázaro está vivo, Lázaro está pulando na frente daquele túmulo. E agora Jesus continua olhando para ver o que eles iriam fazer. Continua ele olhando para ver se eles iriam tomar uma atitude. Tudo que Deus espera, tudo que Jesus espera de nós, é que nós façamos alguma coisa, é que nós tomemos uma atitude. Ele não quer que a gente fique esperando que ele faça tudo. Ele vai fazer apenas o impossível. O possível nós deveremos fazer. Então ele dá uma ordem de comando novamente para aquelas pessoas que estavam ali: desatai-o e deixai-o ir. Olha só, desatai-o e deixai-o ir. Eles não queriam nem desatar, achavam que Jesus deveria ressuscitar o Lázaro e ainda ir lá e desatar o corpo de Lázaro. Mais uma vez eu te falo, aquilo que é para você fazer, Deus jamais fará. Mas aquilo que você não consegue fazer, tenha certeza, Deus fará. Então, o milagre aconteceu lá no túmulo para a família de Lázaro. E agora vem Jesus e ele está ali naquele casamento. E agora aqueles jovens serventes obedecem a Jesus, correm lá e começam a encher aquelas talhas. Eram várias talhas de 80 litros que estavam ali em frente àquela casa. De repente, todas as talhas se encheram. E aí eu aprendo com Jesus que para ele fazer um milagre, ele não precisa que as coisas estejam nas melhores situações. Aliás, as piores situações da nossa existência é exatamente um campo fértil para o milagre acontecer. Aliás, a gente conhece a palavra de Deus, a gente vê que todos os milagres que aconteceram nas Escrituras aconteceram em momentos inóspitos, momentos difíceis, momentos de morte, momentos de desespero, momentos que não tinha mais solução.
Vê lá se é algum odre para colocar vinho, um lugar de lavar mão, um lugar de lavar pés, uma pia. Vê lá se esse é o melhor lugar. Jesus não estava interessado se aquele era ou não o melhor lugar. Ele só estava interessado que ele deveria fazer um milagre. O que eles precisavam era de vinho. Aonde o vinho seria colocado não era o mais importante. O que Deus está fazendo na sua vida, o importante é o milagre que Ele vai te entregar. Não interessa como Ele está agindo, que meio Ele está agindo, como é que Ele está fazendo. Não vamos interrogar a Jesus o porquê que Ele está fazendo desta forma. A gente não entende o que Ele faz hoje, entenderemos amanhã. Milagres são atos sobrenaturais que Deus só pode fazer, e Ele não espera que a gente espere o melhor lugar, a melhor situação, a melhor condição para Ele fazer o milagre. De repente, 6 talhas com 80 litros aproximadamente cada uma, água H2O. Foi dada uma ordem: encha as talhas com H2O, com água. E quando eles obedeceram, o primeiro milagre de Jesus foi um milagre oriundo da obediência de quem estava recebendo uma ordem. Olha só, começou assim: fazei tudo quanto Ele vos mandar. O milagre só aconteceu exatamente porque aquelas pessoas obedeceram. Quando a gente obedece, a gente entra para o caminho de milagres. Quando a gente está disposto a obedecer verdadeiramente ao Senhor, então a gente está pronto para vivenciar, para estar envolto a milagres, a um lado sobrenatural de Deus. Aqueles homens encheram as talhas. Próxima ordem de Jesus, porque a ordem de Maria é: fazei tudo quanto Ele vos disser. Então, primeira ordem: encha as talhas. As talhas estavam cheias, vieram e disseram: estão cheias as talhas, Senhor. Qual a próxima ordem? A próxima ordem é pegar uma vasilha e leva esta água para o mestre-sala provar desta água, e vamos ver o que é que ele diz. Milagre não aconteceria se o servente dissesse assim: chega, já enchemos as talhas, agora chega. Se o mestre-sala quiser, ele que vai tomar lá nas fontes. Não, foi dada uma ordem. E a ordem é: levai ao mestre-sala. Primeiro, aquelas talhas representam os corações duros, porque as talhas são feitas de rocha. Mas a água, que transformou-se em vinho posteriormente, mas inicialmente ela foi a água, é a pessoa de Jesus Cristo nos corações. E quando a palavra de Deus ela penetra nos corações, ela amolece os corações, ela prepara os corações para vivenciar os grandes milagres do Senhor. A água encheu as talhas, amoleceu aquela rocha, e agora a água em contato com a rocha, que também significa Cristo, agora vem o mestre-sala e prova a cor
era H2O, a cor era água, mas quando ele toca no seu lábio, na sua língua, no seu paladar, que ele dá sentido ao paladar, então ele descobre que era um vinho do qual ele nunca havia tomado antes. E eu estou me referindo aqui a um mestre de cerimônias, a um mestre acostumado em conhecer os melhores vinhos da época, a um responsável pelos vinhos que são servidos na sala ou na festa. E ele então parabeniza os noivos, parabeniza a idealização, dizendo: normalmente é dado o melhor vinho primeiro, e depois, quando já estão enjoados de tomar o vinho, é que vem os mais inferiores. Mas agora vocês fizeram diferente, tomamos um vinho inferior, e agora que já estamos para o final da festa, vocês me trazem esse de ótima qualidade. Então todos tomaram daquele vinho, todos falaram muito bem, e aí perguntaram: aonde vocês encontraram esse vinho com tamanha qualidade? E os serventes disseram: aquele jovem ali chamado Jesus, ele mandou a gente encher as talhas, e ele mandou nós levarmos para o mestre Sala, e é só isso que aconteceu. Ele transformou a água em vinho. O primeiro milagre de Jesus é o milagre da transformação. Deus continua querendo transformar vidas, querendo transformar casamentos, querendo transformar relacionamentos, querendo transformar a individualidade, as igrejas locais. A água transformada em vinho demonstra que Jesus tem poder para transformar aquilo que é inóspito, aquilo que traz vergonha, aquilo que traz a morte, em alegria. Quando eles começaram a tomar o vinho novamente, a música começou a ser tocada naquela casa novamente, a alegria voltou, o prazer voltou para aquele lugar. O milagre da transformação, o milagre da água em vinho. Deus é o mesmo, não mudou. Ele quer continuamente estar realizando milagres na sua vida. Tudo que eu espero e que Jesus espera é que você encha a sua talha de água. Encher a talha de água é encher o teu coração da palavra. E quando você encher o teu coração da palavra, automaticamente a palavra de Deus vai transformar o seu interior, e você não será mais uma pessoa triste. A tristeza não haverá mais no seu coração. Você vai saltar de prazer. A música voltará a estar no seu coração, no seu interior, e você vai glorificar o nome de Jesus, que tem poder transformador. Deus continua trabalhando para que os corações sejam transformados, e a melhor alegria é a alegria que Ele quer fazer agora na sua existência. O melhor sentimento de prazer é o sentimento que Ele quer fazer agora. Tudo que você já viveu de melhores sentimentos é nada em relação ao que Ele quer começar hoje na sua existência. Pastor, mas eu já vivi muito feliz, estou passando agora uma fase de tristeza. Mas pois é, você já consumiu todo o melhor vinho que você achou que era o melhor vinho, mas ele acabou. E ao acabar, veio a tristeza, a frustração,
Mas eu estou lembrando você que Jesus está na tua festa. Jesus está presente na sua festa. O vinho que acabou, é verdade que acabou, mas tem Jesus na sua festa, tem Jesus nesse lugar que acabou. É só você encher a talha do teu coração, é só você encher da palavra de Deus o teu coração, e Ele que é a palavra, Ele que é o verbo vivo, Ele vai transformar o teu ser, e aí você vai voltar a ter alegria, e você vai dizer assim: a alegria que eu sinto agora é muito maior do que a alegria que eu tinha antes, para cumprir o que diz a palavra de Deus, que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Você já teve alegria, eu sei, está passando por um período de tristeza, então enche a tua talha de água. Só fazer isso, gente, é só encher a sua talha de água, o seu coração, da palavra de Deus, e essa palavra vai transformar o teu interior, e você vai voltar a ser alegre, vai voltar a ter alegria, vai voltar a ter contentamento, vai voltar a viver sorrindo à toa. Por quê? Porque você encheu, não deixou a talha vazia, a talha seca, mas encheu de água, e essa água é a palavra de Deus. Primeiro milagre de Jesus foi transformar, foi fazer transformação, e Ele quer continuar transformando, porque a palavra transforma, o Evangelho transforma, o poder de Deus transforma. Eu quero que você entregue a tua vida ao Senhor, entregue o teu caminho ao Senhor, venha para aquele que pode fazer milagres. Entregue a sua vida, porque Ele está com você, Ele está na tua festa. Acabou o vinho, mas Ele vai transformar, Ele vai te dar o melhor vinho, e você vai voltar a viver feliz, contente, alegre. Não deixe Jesus sair da tua festa sem Ele fazer o milagre. Não, venha ao encontro dEle. Ouça o que Ele está te mandando fazer, obedeça na íntegra, e seja mais do que vencedor em Cristo Jesus nosso Senhor. Deus abençoe a todos os meus caros irmãos e todos os nossos internautas que estiveram com a gente, e vamos continuar vivenciando e vivendo os milagres de Jesus. Deus abençoe em Cristo Jesus nosso Senhor. As palmas louvam ao Senhor.